Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cynthia Hoffman, sou psicóloga e eu já quero começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Você tem medo de errar? Você tem medo do fracasso? E quando isso acontece, como que você reage? Ou você ainda nem tenta pelo medo de errar? Você certamente já escutou a frase de que o sucesso tem muitos pais, mas quando a gente fala de fracasso, ninguém quer ser o responsável. As pessoas elas são incentivadas desde muito novas a se destacarem, a serem as melhores, a serem as primeiras, porque só assim elas terão sucesso. Então o sucesso significa ser o primeiro, ser o melhor. Só que essa excelência, esse sucesso vem com muitos erros, de muitas tentativas frustradas, de caminhos tortuosos. É uma condição humana a gente errar e também acertar. Agora também um outro ponto de reflexão é o que é sucesso para você. Ser o primeiro em tudo com certeza não é algo sustentável e buscar incessantemente esse ponto, além de ser inalcançável, é também muito extenuante e pode trazer ansiedade, burnout, transtornos mentais e físicos. Você até pode alcançar esse primeiro lugar em algumas áreas da sua vida, mas você não vai conseguir ser bom, excelente em tudo que você for fazer. A gente aprende por repetição, mas a gente também aprende com os nossos erros. Por isso que a gente não deve ter medo de errar. Errar não significa derrota, não significa que você deve pendurar as suas chuteiras e desistir. Muitas pessoas famosas pelas suas conquistas, elas contam como tiveram resiliência, determinação, capacidade de superação dos erros, pelo desejo de se tornarem melhores, pelo desejo de prosseguir, ultrapassar eventuais barreiras, sobretudo as barreiras internas. A oração feita por Michelangelo diz: Senhor, conceda-me a graça de sempre desejar mais do que eu possa alcançar. Essa oração revela um pouco sobre as mentes inquietas na busca da maestria. Algumas pessoas parecem incansáveis buscando encontrar uma maneira de prosseguir e daí elas fazem constantes autocorreções. Tem também um alto grau de comprometimento com elas mesmas. Mas além desse comprometimento que alimenta essa vontade de ir além, são as quase vitórias. São situações em que os fracassos não inibiram essas pessoas, mas serviram de estímulo para tentar novamente até conseguir. Há quem diga que alguns atletas criam esses fracassos para se manterem estimulados. Sejam forjados ou não, eles servem para manter os atletas conectados com a humildade e também com a motivação. Tem uma história que eu quero compartilhar com vocês, que é da Julie Moss. Ela se inscreveu numa competição de Ironman no último ano da sua faculdade. E o objetivo dela nessa prova era usar essa experiência para fazer o seu trabalho de conclusão de curso em educação física. Ela se preparou para essa corrida em apenas 2 meses. E na hora que chegou a corrida, então, faltava 1 quilômetro para ela vencer. Ela estava liderando, mas ela começou a sentir fortes cãibras. E aí as suas pernas, os seus pés começaram a falhar. Ela não sentia mais os seus membros. Algo maior a motivou a continuar, então ela foi engatinhando e conseguiu alcançar a linha de chegada. Mas só que o seu esforço foi tanto que ela sujou as suas calças completamente. Para Julie, não importava a dor ou o constrangimento daquele momento, mas sim o compromisso que ela assumiu com ela mesma de concluir a prova. A Julie não ganhou a prova em primeiro lugar, mas ela foi capaz de superar qualquer adversidade, inclusive física, para manter um objetivo. E mesmo passando por esse constrangimento, diante da primeira competição, ela seguiu participando de novas provas, porém com um preparo físico muito maior. Com certeza ela foi muito criticada e ela poderia então ter parado ali. Mas as críticas, elas podem servir para nós todos em geral, como um ponto de norte para a gente chegar à perfeição. Mas muitas vezes essas críticas elas podem nos limitar e impedir o processo de desenvolvimento. Em alguns casos é melhor ignorar as críticas e seguir o seu plano, sua intuição ou sua determinação rumo ao seu objetivo. Às vezes o processo criativo pode surgir de uma forma tão eloquente que muitos irão criticá-la sem entender ou antever o destino final de sua obra. Por isso, alguns artistas eles preferem usar esse momento de reclusão como um escudo para se permitirem fracassar de forma segura. O isolamento muitas vezes pode ser vital nesse ambiente
até mesmo hostil, né, de muitas críticas. Mas essa reclusão ela não deve se manter por muito tempo, porque a gente precisa também do feedback e de sugestão das outras pessoas para que a nossa evolução também seja efetiva. Tem um famoso dançarino que antes de iniciar o espetáculo ele disse assim: "Você nunca sabe como a dança será recebida pelo público. Eu nunca sei, nunca me importo quando me lembro de que é aquilo que eu queria ter feito. É bom quando gostam dela, mas não é por isso que eu faço. Simplesmente gosto de fazer." Então é muito importante saber definir quando se afastar das críticas e quando aceitá-las. É uma tarefa difícil, com toda certeza, mas saber encontrar esse equilíbrio irá determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Eu já fiz vídeos sobre isso, eu vou deixar no card aqui em cima para você assistir logo que acabar este. Também vou deixar aqui na descrição outros vídeos, inclusive livros, sugestões de livros para você se aperfeiçoar no assunto. Saber silenciar as críticas para ser cada vez mais criativo. Esse é o desafio que os músicos de jazz inconscientemente fazem muito bem. Ao estudar a mente desses músicos, foi descoberto que, como o jazz é um estilo musical de improvisos, em que o músico aceita a condição, aceita o ambiente, está aberto ao que aparecer, seja um erro, fraqueza ou beleza. Aceitar as adversidades, mantendo o equilíbrio em meio ao tumulto e ainda seguir o ritmo, torna esse músico blindado dos seus próprios julgamentos e dos julgamentos dos outros, mas sem deixar de persistir naquilo que faz. Talvez o equilíbrio esteja em reconhecer que somos passíveis de erros, mas a gente também tem capacidade de consertar esses erros de forma livre, sem julgamento ou excesso de autocrítica. É importante a gente lembrar que o ser humano é composto de muitos fracassos e também de muitos sucessos. Ninguém é só fracasso ou só sucesso. Em geral, a gente gosta de ouvir histórias de pessoas que tinham tudo a perder ou pouca chance de conquistar alguma coisa e elas conseguiram se fortalecer, conseguiram se reerguer. Essas histórias, com certeza, elas nos inspiram e nos estimulam, nos ajudam a perceber que às vezes temos evidências, mas a gente não visualiza a vitória, nem o nosso progresso. Veja bem, fracasso não é punição e sucesso não é recompensa. É possível escolher como a gente vai reagir diante dessas situações. A frase que eu falei no começo é de John Kennedy, que ele disse certa vez que o sucesso eles têm muitos genitores, ao passo que o fracasso é órfão de pai e mãe. Só que o fracasso só é órfão até o momento em que a gente lhe dá uma narrativa. A sua vida continua após o fracasso. Então a única forma de você fracassar é você deixar de progredir, de você se paralisar pelos seus erros. Então eu retomo aqui a pergunta que eu te fiz no início do vídeo. O que significa sucesso para você? Tem pessoas que realmente se destacam pela sua performance como atleta, artista, cientista e outras diversas profissões. Essas pessoas, elas podem até te inspirar, mas quem tem que responder o que é sucesso para você é você mesmo, porque existem tantas maneiras de ter sucesso diferente na vida. Para algumas pessoas, o sucesso pode ser cuidar dos seus filhos, para outras é ter uma vida no campo, cuidando dos seus animais, para outras é viajar pelo mundo com uma mochila nas costas. O sucesso é muito relativo, então não deixe se guiar pela vida dos outros achando que é o parâmetro de sucesso para você. Passar pelo fracasso, assim como eu falei, além de ser uma condição humana, também é importante. É importante a gente saber que há tempos em que desistir pode ser a melhor resposta. Até a perseverança, ela precisa ser flexível. Então, na sua trajetória, é importante que você reflita. Está te faltando alguma habilidade, algum conhecimento? Você percebe o seu progresso diante das suas experiências? Você tem a oportunidade de se desenvolver, de se desafiar? Como você pode tentar novamente nesse caso em que aconteceu a falha? E o que você faria de diferente se você pudesse tentar novamente? Quais são as pessoas que podem te ajudar? Quais são as pessoas que você pode eleger como seus mentores na sua trajetória? Você tem se cercado de pessoas corretas? E a sua trajetória está alinhada com o que você almeja para a sua vida? Eu te sugiro que você escreva as suas respostas a essas perguntas que eu acabei de fazer, que não fique apenas na sua memória. Essa simples atitude de anotar num papel
pode te ajudar a clarear bastante sobre as suas atitudes, sobre o ambiente que você está e sobre o seu comportamento também. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa simples atitude ajuda demais o canal a crescer e atingir mais pessoas. O conteúdo pode ajudar mais gente também. E eu te espero na próxima semana no meu próximo vídeo. Até lá!